uma boa noite, um bom retorno, certo? Uma semana de recesso, eu sei que passa rápido, mas já é uma noite que dá para a gente fazer algo diferente do que ficar restrito, então, a ter a aula da matemática financeira, certo? Espero que vocês tenham descansado um pouquinho, tenham conseguido se organizar, talvez, e para a gente, então, olhar essa reta final, tá, pessoal? Com garra, com dedicação, com um tempo destinado para o estudo da disciplina, certo? Que vai exigir de vocês, assim como já vem exigindo, muitos já se dedicando bastante tempo da sua semana, do seu dia, para, tá? Porque agora é reta final. Então, o que que acontece? Eu estava olhando aqui, a gente tem como data prevista para o último encontro 25 de agosto, tá? Então, esse último encontro já é a atividade avaliativa final, tá? Uma aula antes já é a nossa aula de revisão. E, se vocês forem ver, hoje é 4. Deixa eu abrir o calendário. Vocês têm aula 4, 11, 18, 25, certo? Então, o que que acontece? Temos aula hoje. Eu vou iniciar um conteúdo novo, tá? É o último assunto que a gente vai trabalhar, que é a questão dos sistemas de amortização. 11 nós temos aula também, e vocês vão ver no final da aula que 11 é a data de entrega de um trabalho que eu vou solicitar hoje, tá? O recesso me fez pensar um pouquinho, e eu optei, então, por fazer um trabalho, para não ficar a última prova tão pesada, visto que alguns precisam tirar uma nota alta, para não ficar em exame. Então, eu já vou adiantar um pouquinho. O que que acontece? Eu vou propor um trabalho hoje, no final da aula, para vocês fazerem um trabalho de pesquisa, tá? Na internet ou em algum livro de matemática financeira, aonde eu vou lançar algumas questões, não é de resolver, então é um trabalho teórico, é uma oportunidade, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou avaliar esse trabalho, vocês vão devolver ele pelo portal AVA da escola. Lá abaixo da disciplina de matemática financeira tem devolva aqui seus trabalhos de segunda, devolva aqui seus trabalhos de terça, e vocês vão se identificar na última pasta, que é devolva aqui seus trabalhos de quarta-feira, tá? Vocês vão abrir, provavelmente vão ter que arrastar e largar lá o documento, tá? O que que acontece? Pode ser um documento do Word e pode também, quem não tem dispositivo, pode estar fazendo à mão e pode estar fotografando e colocando uma foto do seu material lá, tá? Então, o que que acontece? Esse trabalho, pessoal, já falando de antemão, a nossa agenda, então, para quem está se conectando, esse trabalho vai valer 3 pontos. Então, o que que acontece? A prova final eu não vou fazer valendo 10, eu vou fazer valendo 7, tá? Com a intenção de vocês já terem garantido pelo mínimo 2 ou 3, que é o que vale o trabalho. Então, entregar no prazo, entregar completo, então tem chance de tirar 3, tá? Não deixem de fazer, porque eu vejo como uma oportunidade. O que que acontece? A prova vale 7, se vocês tirarem 5 na prova, mais 3 já dá 8. Então, de uma nota de 10, vocês já têm 8. E isso, pelo que eu vejo, tira muita gente, talvez, do exame. Tá? Então, aproveitem essa oportunidade. Vamos ter a aula de revisão, mas não deixem para aprender na aula de revisão. Vocês vão ter exercícios para fazer, sim, e vocês sabem que eles são importantes para o aprendizado de vocês, tá? Quem sabe que vai precisar de um exame, de uma nota além da disciplina, já vai estudando, pessoal, porque passa rápido e o exame é na última semana lá de aula, tá? Depois do 25, na outra semana é o dia do exame. Então, fica a critério já de vocês não esperar, tá? Tem alguns talvez que já sabem, eu não vou passar, eu vou precisar do exame, então já vai estudando no tempinho que sobra,
Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer situação, estou à disposição. No final, a gente vai falar mais sobre o trabalho para quem está entrando agora, tá? Eu vou iniciar a aula, vou compartilhar o material, depois no finalzinho eu dou uma reforçada, ah, e compartilho com vocês o documento que depois eu vou pôr no grupo também de WhatsApp, tá? Tudo bem? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? O que eu observo, pessoal, é que vocês podem e devem interagir, tá? Vocês podem abrir o microfone de vocês, devem fazer as perguntas, devem participar, porque isso também ajuda no processo de ensino e aprendizagem, certo? Então, às vezes eu percebo que eu fico só eu falando. Me pergunto, minha aula tá chata? Mas assim, se eu não falar, ninguém fala, então acaba eu tendo que falar por mim e às vezes por vocês. Então, quando solicitado ou quando vocês acharem conveniente, abra o microfone, vamos participar nessa reta final, tá? Vou compartilhar então, pessoal, a aula 9, tá? E a gente já vai falar então sobre ela. Pessoal, a aula 9 e o último assunto é um assunto bem importante, tá? Não mais do que nenhum outro, mas ele é algo que a gente já ouviu falar ou ainda vai ouvir falar no momento que nós precisar financiar algum bem, tá? Seja ele um carro, uma casa ou qualquer uh, bem material que vocês vão precisar de um financiamento. Então, quem já tem, quem já ouviu falar e tudo mais, sabe que existe aquela prestação que diminui mês a mês, tá? E tem aquela prestação que é fixa. A minha não muda, é R$ 700 todo mês. Então, por aí, pessoal, a gente já pode levantar a questão de que existem no mínimo dois tipos de financiamento, tá? E outra questão que eu levanto agora no início da aula, para vocês terem ideia do que nós vamos falar, é o seguinte: prestação é aquilo que eu pago no final do mês, tá? Só que nem sempre o que eu pago no final do mês é o que é abatido na minha dívida. E aí talvez a gente vai chegar numa palavrinha nova para alguns, que é a amortização. Amortizar é sinônimo de abater, tá? O que é abater? É diminuir. O que acontece? Vocês pagam um total de R$ 700, mas só é amortizado 500. Por quê? Porque a prestação, pessoal, ela é composta de juros. Todo financiamento tem juro. Isso é fato, tá? Ele não fica destacado, porque assim, todo financiamento, todo empréstimo que cobra juros, o objetivo não é destacar esse valor de juros. E sim, quem trabalha com vendas vai entender que vocês vão precisar tentar desviar isso do cliente. Porque no momento que vocês falarem a palavrinha juros, ele talvez não feche o negócio. Só que na questão do financiamento, às vezes a gente não tem escolha. Tá? A gente vive uma geração que, para eu adquirir uma casa ou um apartamento, eu vou precisar financiar. Então, eu não vou fugir de pagar juros. Só que eu preciso entender que o que eu vou pagar no final do mês é uma prestação e não é a amortização. A amortização é um valor menor, tá? A gente tem aplicativos, a Caixa, que é um dos bancos responsáveis pela questão do financiamento, mas outros bancos também financiam bens imóveis, assim como tem financeiras, só que aí o sistema é outro, tá? Financeira é um banco privado que ganha ao emprestar dinheiro. E aí vem a questão de juros altíssimos e foge um pouquinho dos sistemas que a gente vai falar, tá? Eu vou falar de sistema
pré-definidos para banco público, digamos assim, que segue a linha de financiamento habitacional ou de imóvel, de automóvel, certo? Então, já falando de amortização, a gente precisa entender o que que é. Uma coisa que é importante vocês ficarem bem cientes é: prestação é formada de amortização mais juros. Então, agora no final do mês eu tenho uma prestação de R$ 700 para pagar da casa onde eu moro. Tá? O que é essa prestação? Ela é dividida uma parte de amortização e uma parte de juros. Quanto será que eu vou amortizar na minha conta? Não é os 700, tá? Por quê? Porque eu pago o juro de todo o valor financiado, certo? Então, é o assunto da noite de hoje. Se alguém já possui um financiamento, quer contribuir, sabe de alguém, quer comentar, ou tem interesse pelo assunto, ou não tem interesse, mas aí a gente vai recair. Bom, é um assunto de matemática financeira. Então, vamos ter que aprender. A gente vai fazer algumas simulações. Eu ia falar antes, a gente tem aplicativos específicos para calcular a primeira parcela. Parcela é sinônimo de prestação, até a última, em 360 meses, que é 30 anos. Mas a gente não vai fazer uma tabela de 360 linhas. Então, o que que acontece? Tem alguns dados que eu uso que são não reais, são fictícios, para poder a gente ver o comportamento da nossa tabela, tá? O que que a gente vai definir, então? O que que é amortização? Talvez é uma palavra nova para alguns, como eu falei antes, tá? Amortização é o pagamento, é aquilo que eu pago de fato do capital que eu peguei emprestado, realizado por meio de prestações periódicas, que são mensais, bimestrais, semestrais, às vezes até por ano, dependendo da linha de financiamento. O pessoal que faz empréstimo mais no interior, crédito rural, geralmente é por ano que eles pagam uma parcela. A gente urbano já é mensal, é mês a mês, tá? Então, só tem que entender que a amortização é uma parte da prestação, mas é de fato a parte do valor que vai ser abatido na minha conta, tá? O resto, o que que é? É o juro que eu pago todo mês e eu pago do valor total que eu devo, tá? Então, isso é bem importante. Temos dois tipos de financiamentos. O nosso trabalho é sobre esse tema, tá? Então, assim, vai ter no trabalho questões que eu vou estar falando na noite de hoje, que vai estar nesse material, mas que vocês também vão fazer uma pesquisa e vão em busca de um novo conceito, tá? A primeira regra, então, é entender que a prestação é igual à amortização mais juros. A segunda é entender que o valor dos juros em cada prestação é obtido a partir de uma determinada taxa e calculado em cima daquilo que eu devo. Se eu financiei um imóvel de 150 mil, eu vou pagar o juro no primeiro mês de 150 mil, tá? No segundo mês, eu não vou pagar de 150 mil, porque foi abatido um pouquinho do que eu paguei, certo? E aí vocês vão recalcular esse juro. Ah, vai ser de 149.900. Paguei só 100 da minha, abateu só 100. Vai recalcular esse juro, vai mudar, tá? Isso significa que o devedor, ao efetuar o pagamento de uma prestação, está pagando juros integrais sobre o valor do saldo devedor no início do período, ao qual refere-se ao pagamento. Tá? Então, a gente paga juro do valor total. Portanto, imediatamente após o pagamento, deve apenas o principal que não foi amortizado. Tá? Então, eu continuo devendo o valor que não foi abatido.
E aí, pessoal, a gente vai trabalhar com duas linhas de financiamento, que são as principais, tá? O trabalho de vocês é em cima desses dois sistemas. Sistema de financiamento Price, tá? É um sistema francês também chamado, aonde a característica principal é a prestação constante. O que que é isso? É uma prestação fixa, de valor igual todo mês. E tem o sistema de financiamento SAC, que é caracterizado pela amortização constante. E aí vem a importância de saber a diferença. Tá, mas prestação, amortização, isso não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Prestação é que nem parcela. Eu pago todo mês, tá? É o que eu pago todo mês, independente do valor. A amortização é de fato aquilo que é abatido na minha conta. E muitas pessoas, pessoal, às vezes, elas não sabem quanto é a amortização na dívida delas, tá? Ah, eu pago 500. Como eu disse no início, eu pago 700. Mas é abatido na minha conta, pessoal, 350, por exemplo. Os outros 350 é o juro que eu pago de todo o valor que eu peguei emprestado para comprar o meu imóvel. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então tá. O que que acontece? A gente vai trabalhar hoje, na aula de hoje, eu dividi, tá? Na aula de hoje é sistema de amortização constante. A amortização é constante. SAC, tá? A abreviação de sistema de amortização constante. O que eu abato todo mês, ele é fixo. Todo mês é abatido tal valor. Diferente do valor que eu pago, tá? Nesse sistema, a amortização da dívida é constante e igual em cada período, sendo que a soma do valor da amortização mais os juros fornecerá o valor da prestação. Certo? Tá claro, então? A prestação é amortização mais juros. E agora? Como saber essa amortização? É um cálculo bem simples, pessoal. Tá? Vocês querem financiar um imóvel, tá? Vamos pegar um valor base, assim, médio, de um geminado aqui em Santa Cruz do Sul, já que é bem típico vender em geminado, vender em duplex, no valor de 150 mil. Vocês querem financiar isso, tá? O que acontece? Em quanto tempo? Se vocês têm uma faixa etária entre 20 e 30 anos, 35, o tempo, pessoal, ele vai ser oferecido tempo integral, que é, no máximo, 360 vezes. Ou seja, isso é 30 anos para pagar. As pessoas de mais idade acabam não tendo essa possibilidade de pagar em 360 vezes. O banco acaba restringindo. Tem que pagar, o prazo máximo de financiamento é 200 meses, por exemplo, tá? Porque é calculado já o fator idade influencia. E a entrada, ela geralmente ela é maior para as pessoas de mais idade, tá? Mas vocês, jovens, possuem então o prazo de 360 meses, tá? Isso são 30 anos, 30 vezes o 12. Vocês querem financiar um imóvel de 150 mil. Quanto vai ser amortizado na dívida de vocês, mês a mês? O que vocês acham? É um cálculo simples, é uma divisão, tá? Vou só pegar minha calculadora. Divisão. Valor financiado dividido pelo tempo de financiamento. Então, quem tem calculadora à mão aí já pode fazer o nosso exemplo.
E aí? 150 mil dividido por 360 meses. Quanto eu vou amortizar por mês pelo sistema SAC? Amortização constante. Ó, R$ 416,66. Ah, isso eu tenho condições de pagar. Beleza, só que assim não vai ficar só nisso. Porque aí vai entrar os juros de 150 mil no primeiro mês. Pago a prestação do primeiro mês, vocês não vão dever mais 150 mil. Vocês vão dever 149.600. Vamos arredondar. Por quê? Porque 400 tu abateu. Esse cálculo que a gente fez se chama amortização. E a gente vai calcular ele usando essa formulazinha, ó. M, tá? De amortização é igual a D0 ou dividido por K. D0 ou DO é o saldo devedor inicial. É aquilo que eu estou financiando. Dividido por K parcelas. É o número de prestações. E aí o valor de cada amortização é dado por essa divisão. Tá? Então, vocês já podem ter uma ideia. Vocês querem, eu quero uma casa de 200 mil. Beleza. O prazo máximo que um banco vai oferecer para vocês é 360 meses. Então, divide 200 mil, para vocês terem uma ideia, dividido por... Só um pouquinho aqui, falta um zero. 200 mil. Isso, dividido por 360. A amortização, 555. Então, vocês vão abater todo mês na dívida de vocês R$ 555. Ah, isso é o que eu vou pagar? Não, você vai pagar mais. Porque a prestação é quem? É a amortização, esse valor que eu encontrei, mais os juros. E aí depende da taxa de juro que o banco vai ofertar para vocês. E aí entra a questão do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é a menor taxa que o banco pode oferecer. E, já adianto, já passou a melhor fase, tá? Falando com um funcionário de banco, isso aconteceu há 10 anos atrás. Então, talvez alguns moram ou algum familiar financiou e financiou de forma fácil, mas há uns 10, 8 anos atrás. Hoje em dia, a situação já está bem diferente, as taxas já estão bem maiores, o rigor para se encaminhar um financiamento está bem maior, tá? Tem que desanimar? Não, pelo contrário, tem que tratar de tentar conseguir o mais rápido possível, por exemplo, tá? Mas é bom a gente conseguir sabendo o que a gente quer e entendendo determinadas situações, tá? Então, qualquer dúvida, a matemática financeira vai dar um suporte? Vai dar. Mas a pessoa responsável pelo financiamento esclarece bastante coisa no banco. Então, primeiro, vão se informar. Pessoal, o que a gente faz? A gente vai aprender a montar o demonstrativo. O que é isso? Eu pedi emprestado e eu vou pagar. E quanto que eu vou pagar por mês? A prestação, ela vai diminuir. É uma característica do sistema SAC. A amortização é constante, mas a prestação, o que eu pago mês a mês, diminui. Eu comecei pagando 700, estou pagando 680. Sim, diminui lentamente no começo. Por quê? Porque o juro é em cima do valor total. E aí, conforme vocês vão pagando, vai amortizando o valor e vai diminuindo o saldo devedor, que é o que vocês devem ao banco. Conforme vai diminuindo o saldo devedor, vai diminuindo o valor do juro. E aí, consequentemente, baixa a prestação. Então, uma coisa desencadeia a outra, tá? Temos um exemplo, vai dar tempo de eu trabalhar ele nesse primeiro momento. Daqui a pouco mais eu vou ter que trocar de link, como você sabe. A empresa fictícia,
realizou um empréstimo de 5 mil. Então, vou começar com um valor pequeno para a gente entender, que será devolvido em 3 prestações mensais e sucessivas. A taxa de juros foi de 7% ao mês. Tá? Primeira coisa, calculo o juro do primeiro mês. Como que eu calculo? Porcentagem? Simples. 7% de 5 mil. É um mês, o tempo é 1. Quando vocês fazem 7% de 5 mil, é 7 vezes 5 mil dividido por 100, ou é 7 dividido por 100, que vai dar 0,07, vezes 5 mil, e que vai dar R$350. Tá? Quem está aí com a calculadora, vai lá. Se testem. Eu preciso ter uma ideia de quanto eu vou amortizar por mês. Eu vou pagar 5 mil em apenas 3 meses. Então, significa que eu vou pagar bastante por mês, né? Sem fazer conta, assim, a gente já tem uma ideia de que vai dar bastante. 5 mil, o que eu faço? Dividido por 3. Tá aqui o valor que eu vou amortizar mês a mês. 1.666,66, que dá para arredondar para 67. Tá. Isso é a minha amortização por prestação. Anotei aqui embaixo, ó. Em razão da amortização ser constante, a amortização é 5 mil dividido por 3. Tá aqui. 1.666,67. Tá, mas quanto eu vou pagar por mês? O primeiro mês a gente já tem calculado. Quanto é a amortização mais o juro do primeiro mês, que é 7% em cima de 5 mil. Deu R$350. Aqui embaixo, ó, tá a primeira prestação de vocês. E agora vocês vão entender que vocês vão pagar R$2.016. Isso é a prestação. Isso é o que vocês pagam no final do mês. Mas que vai ser abatido na conta de vocês somente 1.666. E o resto? O resto é o juro. Quem ganha esse juro? O banco que financiou. O banco que emprestou o dinheiro. Porque financiar, pessoal, para quem está vendendo, por exemplo, o imóvel de vocês, a pessoa recebeu. A pessoa recebeu 150 mil, por exemplo, na hora. A pessoa recebeu 5 mil na hora. Mas eu vou levar 3 meses para pagar de volta. Então, por eu demorar 3 meses, eu vou pagar 350 de juro no primeiro mês. Tudo bem? Eu vou mostrar a próxima tela, nesse tempinho que a gente tem, mas logo vai encerrar, eu vou ter que trocar de link. Para vocês perceberem como eu vou montar uma tabela agora. A gente iniciou falando de tabela, a gente conclui falando de tabela e montando tabela, porém num nível bem mais avançado. Tá aqui uma tabela, ó. Tem parcelas. N pode ter 0, 1, 2 e 3. 0 é no dia que eu peguei os 5 mil. Ó, o meu saldo devedor é 5 mil. Na parcela 1, o juro foi de 350. A amortização, 1.666,67. Percebam que a amortização eu já completei, ó. Os 3 meses vão ser iguais, porque a amortização é constante. Prestação é o que eu pago. O primeiro mês, 2.016. E agora, como é que baixou esse saldo devedor? O que acontece? Eu peguei 5 mil e diminuí a amortização. Veio para 3.333. No segundo mês, quanto eu vou pagar? Primeiro, recalcula o juro, ó. 7% em cima daquilo que eu devo. E eu devo 3.333. Deu 233 de juro, mais a amortização do mês vai me dar a prestação. Ó, percebam que a prestação está diminuindo pelo sistema saque? Claro que aqui está diminuindo bastante. É proposital para vocês verem essa diferença, o quanto está diminuindo.
Na prática, pessoal, às vezes diminui centavos no começo. Diminui R$ 1. Depois da gente ter pago muitos anos, acaba dando uma diferença bem significativa. E é a melhor que o mercado oferece, pessoal. É a tabela saque para imóvel, tá? E aí, no terceiro mês, calcula o juro, soma a amortização, vai dar a prestação. Quando vocês pegarem o saldo devedor menos a amortização do mês, zera, tá? Eu vou encerrar esse link, crio o novo e aguardo vocês no próximo link para a gente seguir falando, tá bom?